Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova. Então eu já estava no mercado de trabalho há muitos anos, sem ir para a sala de aula, e sentia falta. Foram colegas meus que me indicaram, e foi até incrível para mim, porque abriu as portas para conhecimentos novos que eu não tinha. E esses conhecimentos novos me possibilitaram buscar as respostas que eu queria para a minha pergunta de pesquisa. O segredo do sucesso é gostar do que faz. E, além disso, se esforçar. Você está num ambiente que lhe permite crescer, como um ambiente do mestrado do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, a qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Meu nome é Carla Andréia, sou médica, sou pesquisadora com muito orgulho. E eu fiz o mestrado profissional Pesquisa em Saúde do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa. Por que coisa boa? Porque nós estamos na Bodega do Sertão. Coisa boa porque nós temos bons convidados. Coisa boa porque, puxa vida, são 28 anos de programa ininterruptos. Tudo isso é coisa boa, não é? Então vamos em frente, que atrás vem gente. Não, minha amiga, ela coçando o nariz ali, mas tá tudo bem, sem problema, vai dar tudo certo. Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje, de um dos mais importantes profissionais de saúde que existem. Você tem o médico, você tem o enfermeiro, você tem o assistente. Enfermagem, gente, não brinque não. Eu tenho uma filosofia a respeito da enfermagem, que ela pode até ser diferenciada dos outros, mas não, o mais importante é o médico, não. O mais importante é quem prepara antes, o mais importante é quem fica depois, o mais importante é quem tem aquela atenção maternal, paternal, o que seja. Olha, quem faz enfermagem é um anjo da guarda. Esse é um anjo da guarda. O médico vai lá, cumpre o que tem que cumprir, não tem que se tirar dele o valor, muito pelo contrário, mas a continuidade, o tratamento de modo geral. Enfermagem, gente, enfermagem. Então, quer ficar bom? Dê bons enfermeiros para ele, para você ver se não vai acontecer ele, ou ela, ou crianças e por aí vai. Eu estou tendo um prazer enorme de receber aqui uma professora da UFAL de enfermagem e um cidadão que é nada mais nada menos do que o presidente da ARBEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem de Alagoas, James Farley e Regiane Rocha. James, como vai? Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, sou o próprio. Estou errado ou estou certo no introito? Você está coberto de razão, né? E o que é que a gente poderia falar em relação a isso? A gente se sente muito honrado, né? De ser tão bem mencionado nas suas palavras, porque agora, dia 12, no domingo, Dia das Mães, foi o Dia Internacional do Enfermeiro. Foi agora no Dia das Mães? Olha que coincidência, hein? Né? Dia das Mães, enfermeiro maternalmente cuidando de todo mundo, paternalmente também. Exato, a gente precisa analisar que a enfermeira, porque sobretudo é uma profissão com uma quantidade expressiva e majoritária de mulheres, elas têm dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Exatamente. Então ela é enfermeira, ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha no hospital, leva o menino para a escola, ajuda em casa, tem dois vínculos empregatícios para completar a renda. Então é uma mulher extremamente ocupada, trabalhadora, cidadã, ativa, produtiva no cenário social. É verdade. Lógico. Sem dúvida alguma. Agora me conta uma coisa. Como é que você acha que está sendo vista hoje a profissão da enfermagem? Eu sei que ela passou por diversas fases. Eu estou falando de 40, de 50 anos atrás, onde era valorizada quando estava na guerra, né? Cruz Vermelha Brasileira, a nossa querida Cruz Vermelha, e onde as enfermeiras tiveram um papel preponderante, sem dúvida alguma. Exato. Depois houve uma desvalorização, sim,
inclusive profissional, e agora me parece que crescendo novamente, graças a Deus. Me conta. Historicamente, eu vou tentar dar um dado de pesquisa interessante. Nos Estados Unidos, o Instituto Gallup, ele realiza entrevista com cidadãos para verificar a credibilidade social das profissões. Certo. Nos Estados Unidos, pelo menos lá, a categoria de enfermagem foi escolhida como a segunda maior profissão que goza de maior respeitabilidade na sociedade. E é verdade. A gente só perdeu para os bombeiros, que também é uma profissão de extrema importância. Exato. Então, a gente precisa analisar. Se nos Estados Unidos, não que toda a estrutura econômica, social e ideológica dos Estados Unidos seja exemplo para todo mundo, não é isso. Mas se em outros lugares do mundo a enfermagem consegue angariar tamanha respeitabilidade, como é que fica a nossa respeitabilidade? Que tem que ser cada vez maior. A nossa visibilidade aqui no Brasil. Exatamente. A gente, no período da década de 90, né, em anos 2000, sobretudo a partir da criação do SUS, as enfermeiras demonstraram uma capacidade organizativa muito interessante, principalmente com o programa de saúde da família, com as consultas de enfermagem, com o atendimento de enfermagem, que as enfermeiras tiveram condições de mostrar de maneira mais efetiva à sociedade. Mas, assim, muito frequentemente a gente tem observado a situação de violência contra os profissionais estressados, fatigados, sobrecarregados nos serviços de saúde. Recorrentemente a gente encontra profissionais que são assediados, perseguidos. Você ia chegar num ponto que eu queria chegar, que é um problema seríssimo. Seríssimo. Ficam confundindo as coisas quando não podem ser confundidos. Deixa eu apresentar a nossa querida Regiane Rocha. Regiane, o microfone, por favor. Como vai você? Tudo em paz. Prazer enorme recebê-la aqui. Prazer meu. Você que, além de enfermeira, isso é muito importante, você é professora da UFAL, da cadeira de enfermagem? Não. Na atualidade, eu estou acompanhando os alunos do curso de medicina. Ah, certo. Na Saúde e Sociedade 3, né? Que são os alunos do terceiro período. Certo. Né? Mas já fui professora do curso de enfermagem, já fui professora também do nível médio. Sim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está acompanhando alunos de medicina do terceiro período no que diz respeito à atividade da enfermagem? A disciplina Saúde e Sociedade 3. Sim. Que é a saúde pública, a saúde coletiva. Muito bem. Da qual eu sou especialista. Muito bem. Então, opa, que coisa boa. Já que você é especialista, o que é que você me diz da saúde pública hoje no Brasil? Lógico, as pessoas que são especialistas reagem. A saúde pública no Brasil hoje está um caos. Claro. Né? E em Alagoas, principalmente. Né? Se a gente abre o jornal, se a gente assiste a TV, a gente vê e ouve os absurdos que acontecem. Uma coisa mais simples que a gente pode citar é a questão da falta de medicamento. Isso aí não existe, não pode existir. As filas imensas que se formam na farmácia, na Farmex. Perfeito. Entendeu? Os pacientes que estão no HGE, com portadores de câncer, e acabam morrendo sem ter acesso ao tratamento. E, na verdade, o povo sabe muito pouco disso. As informações reais do que acontece por trás das paredes dos hospitais, elas só não chegam através de profissionais de alto gabarito, como é o caso de vocês. Senão não chegariam. Exatamente. Você concorda? O Hospital Universitário, eu sou da Universidade Federal de Alagoas, perfeito. Já fui enfermeira há muitos anos no Hospital Universitário, né? Ele tem o CACOM, que recebe os pacientes, mas é muito difícil o paciente ter acesso por conta de falta de leito. O paciente até judicializa, o Ministério Público manda internar, mas a superintendência não tem leito. Agora, é um problema sério também esse da judicialização, não é? Porque manda judicializar, o juiz manda atender, não tem como atender, atende, tira dinheiro de um lado, bota dinheiro no outro. É um problema muito sério esse. A política pública de saúde não foi organizada, concorda comigo? Exatamente. Esse é o grande problema. Porque se ela tivesse sido organizada, não precisava de judicialização. Não é verdade? Exatamente. No entanto, só se resolve o problema com judicialização. Quando resolve. Quando resolve. Agora, você quer ver uma coisa? Eu quero abrir um parênteses antes de continuar, porque você cita o Hospital Universitário.
Eu me lembro que há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, quando eu cheguei aqui, o hospital universitário era uma referência, sobretudo no que diz respeito a como é, meu Deus, a epidemia, não, o que acontece a infecção. Infecção hospitalar. A infecção hospitalar. Ele era zero. Não tinha infecção hospitalar, sobretudo na CTI, na UTI, etc., do hospital universitário. Mudou? Eu coordenei o controle de infecção do hospital universitário. Não é verdade? Alguns anos atrás. Não é verdade? Hoje Exatamente. Mudou, evidente. Hoje a gente tem um quadro preocupante, até porque quando, por exemplo, um paciente que sai do HGE para o hospital universitário, transferido, ele já vem com uma série de problemas. Com certeza. Né? Com certeza. Ele já leva um monte de infecção. Já muda. Um monte de infecção que está contraindo por toda a estrutura do HGE. É verdade. Né? Me diga uma coisa, como é nos hospitais públicos daqui de Alagoas, como é para a gente depois passar para o presidente aqui de novo, como é a valorização do enfermeiro e da enfermeira nesses hospitais? Nós temos tido algumas dificuldades, né? Desde a questão salarial, a questão de reconhecimento mesmo da profissão, né? A gente tem subdimensionamento do pessoal de enfermagem, né? A gente tem legislação própria, né? Nós temos o Código de Ética e a maioria dos hospitais não respeitam. E vocês enfermeiros diplomados, graduados, vocês têm que ter um teto e um piso, não tem? Sim, salarial. Não é respeitado. Isso a gente tem normatizado. Certo. Mas consegue ser respeitado? Não. É isso que eu digo. O que adianta? Não. A gente tem o Conselho Regional de Enfermagem, né, que é o órgão fiscalizador da profissão. Isso. Quem regula todas as nossas atividades, entendeu? Que está constantemente empenhado em corrigir essas falhas. Bom, e ainda existe um outro problema que eu quero passar para o presidente da associação, que é o James Farley. Eu acho que existe esse problema. Uma confusão entre quem é enfermeiro e quem é técnico de enfermagem. Há uma grande confusão aí. Aí se contrata um enfermeiro diplomado que lutou, brigou e por aí vai como técnico de enfermagem. Existe? Existe, né? A gente precisa raciocinar sobre todo esse contexto da saúde com muita perícia, né? Quando a gente aborda a situação da saúde pública, da saúde coletiva aqui no Brasil, a gente precisa analisar que tudo aquilo que foi pensado para o SUS é exemplar. O Brasil deu uma aula. Não tenha dúvida. O Brasil deu uma aula de democracia para o mundo quando ele promulgou a Constituição e ele também definiu a estrutura do sistema de saúde. Muito bem. O que a gente tem agora não é um sistema de saúde falho, porque do modo como ele foi previsto e estruturado, ele é essencial. O sistema de saúde é um sistema de inclusão. Ninguém pode destruí-lo. Não pode. Ele é um sistema de inclusão e de justiça social. Eu queria continuar esse assunto um pouquinho mais, exatamente de onde você parou, logo após os comerciais. Tudo bem. E em seguida nós vamos falar sobre a Semana da Enfermagem, que vai acontecer agora nos dias 16, 17 e 18, certo? Será uma satisfação. Ok, James, você me dá licença? Lógico. Bom, então, já que estamos falando, inclusive, de educação a toda a prova, você já sabe que é o SESMAC, né? 45 anos no mercado, e aí com graduações maravilhosas. A propósito disso, os exames de vestibular de medicina de meio de ano vão acontecer agora, no dia 19. Dia 19 vai acontecer isso. Então vai ser muito bom também o SESMAC crescendo e crescendo cada vez mais. E o SEBRAE também fazendo todo mundo que é empreendedor crescer, e como, né? Bodega do Sertão, cada pratinho gostoso. Meu Deus, voltamos já. Para você construir uma carreira de sucesso, você tem que ter foco, disciplina e amor pelo que você faz. Quando você tem tudo isso aliado à escolha, pode ter certeza que você vai ter a sua carreira de sucesso. Eu escolhi o SESMAC. Nunca foi sorte eu estar num semáforo fechado e uma pessoa me entregar um panfleto. Foi oportunidade. Então o SESMAC ele me deu essa oportunidade com credibilidade. Então na mesma hora eu não pensei duas vezes e fiz a minha inscrição.
Pós-graduação SESMAC. A qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Eu sou Hélio Miranda, sou empresário e estou fazendo o curso de pós-graduação MBA em Gestão Empresarial que o SESMAC está ofertando. Pós-graduação SESMAC, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o James Farley, que é presidente da ARBEN, Associação Brasileira de Enfermagem, e com Regiane Rocha, que é professora da UFAL e enfermeira também. E a gente conversava sobre essa questão toda que acontece hoje com a nossa medicina e com a enfermagem também, de um modo geral, mas relatando que nós temos um dos melhores sistemas do mundo, que é o SUS, que, no entanto, está se perdendo. Você continua, por favor. Então, assim, continuando o raciocínio, a gente tem toda essa estrutura de sistema que não é pequena, a gente precisa avaliar que mais que 75% da população só tem a quem recorreu o SUS de maneira exclusiva. Muito bem. Entendeu? Isso é importante. Claro. Mais que 75% da população brasileira só pode recorrer ao SUS. É verdade. Por isso você precisa garantir o devido investimento, a gestão do dinheiro que é investido com o SUS. A gente teve um prejuízo muito grande com a aprovação da emenda constitucional 95, aquela que congelou os custos com a saúde, com a segurança e a educação por 20 anos. Exatamente. Isso não existe. Não pode. Por menos que o Brasil seja inflacionário, entendeu? Isso não existe. Aumento de custo existe. Não pode, porque a gente precisa encontrar maneiras de atrelar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Com certeza. Não se pode abandonar pessoas para trás. Perfeito. Porque, sobretudo, a gente considera que é uma PEC da morte. Não tenha dúvida. Entendeu? Ô, James, me diz uma coisa. Sim. Nessa semana da enfermagem que vai acontecer agora nos dias 16, 17 e 18 dessa semana, quais são as maiores reivindicações da classe das enfermeiras e dos enfermeiros? Pois então. Até perguntando a você se aí estão incluídos também os técnicos de enfermagem nesta semana. Claro, muito bem. Vamos lá. Desde 1940, a Associação Brasileira de Enfermagem faz realizar a Semana Brasileira de Enfermagem. E todos os anos a gente coloca um tema central para orientar as nossas discussões. Okay. O tema desse ano é o seguinte: os desafios da enfermagem para uma prática com equidade. Equidade é um dos princípios do SUS. Então, o nosso desafio agora é justamente a defesa da manutenção do SUS, porque ele é importante. E aí, ao longo desses 3 dias, a gente vai verificar os modelos de atenção à saúde, a questão do subfinanciamento do SUS, a questão da própria criação, porque é necessário retomar
a historicidade do SUS Com para que as certeza. novas gerações Vai compreendam. voltar à década de 70, para saber onde a coisa aconteceu e como e por que aconteceu. Entendeu? 70, Muito bem, 80, 90, exato. para a gente recuperar essa historicidade e deixar Muito bom as isso. novas gerações cientes dessa importância. E aí, não é por nada não, mas a gente tem um hall de convidadas exemplar. Para a semana? A gente vai receber... Onde vai ser? Vai ser no Centro Universitário Tiradentes, Sim, na UNIT. UNIT, ali em Cruz das Almas. Não tem frescura, não. O SESMAC é meu patrocinador, mas sou amicíssimo da UNIT também. Como o SESMAC com o UNIT todos se entendem. Então aqui não tem frescura, pode falar. Até porque o itinerário do evento é que ele circula ano após ano em uma escola de enfermagem. Então, um ano ele está numa escola, em outro ano em outra, para esse ano ficou nessa. E aí, o Centro Universitário recebeu o evento, a gente tem essa programação exemplar, a gente vai contar com convidadas locais e nacional, que é a professora Kênia Lara, entendeu? Ela é enfermeira, ela veio de Minas Gerais para cá, a gente convidou a professora, fora as convidadas locais. A gente tem a professora Regina Santos, também da UFAL, enfermeira, que é a superintendente do Hospital Universitário. Ela vai nos ajudar a refletir sobre o impacto social do trabalho de enfermagem. A gente precisa analisar que, majoritariamente, no sistema de saúde, os profissionais de enfermagem, aí inclui enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, eles compõem a maior parcela de trabalhadores. Consequentemente, nós também somos responsáveis pela maior parcela de produto de cuidado. Não tenha dúvida. Olha, um dado da OMS. Eu sempre cito isso para as pessoas terem a verdadeira dimensão da importância do trabalho de enfermagem. 75% da assistência em saúde no mundo é assistência de enfermagem. Mas eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Quando a gente começou o programa, que eu comecei falando, são os anjos mesmo. Mas por que são? Porque são eles que dão continuidade a um cuidado que, se não acontecer, como essencial que é, o prejuízo é muito grande para a saúde daquele paciente. O prejuízo é grande, ele afeta pessoas, afeta a saúde, afeta a vida de pessoas. O que a gente está tratando aqui é de uma coisa muito importante, que é a dignidade humana. Não tenho dúvida. Deixa eu perguntar para a Regiane. Regiane, o que é ser enfermeira de fato e de direito? Pega o microfone. E ela é. Eu sei. Por isso que eu quero essa resposta dela. Muito bem perguntado. Que é ser enfermeira de fato e de direito. Desculpe, de fato, de direito e de coração. De coração, de alma. De alma, De alma. E muita gente me pergunta por que eu não fiz medicina. Mas na época que eu fiz... Eu posso responder por você? Pode. Porque a medicina precisava de enfermeiras como você. Engraçado que no Dia das Mães agora eu recebi uma mensagem que Deus criou a melhor com toda a perfeição, mas as melhores ele escolheu para ser enfermeira. Olha aí, tá vendo? Então eu não estou errado. Ele escolheu para ser enfermeira, boa, entendeu? Então eu sou uma dessas. É verdade, claro. Eu sou uma dessas escolhidas. Claro que sim. Né? Claro que eu amo a profissão, eu amo o que eu faço, né? Eu já tenho 32 anos de universidade. Eu comecei no Hospital Universitário, né? Recém-formada, fiz o concurso e passei, né? Sempre foi professora? Não. Eu entrei pela porta da universidade e pelo Hospital Universitário. Ok, tá. Entendeu? Pelo Hospital Universitário. Só que, enquanto entidade de ensino, né, o Hospital Universitário, você está sempre lidando com aluno. Ou seja, com certeza. Desde o dia que eu botei o pé na universidade, que eu lido com aluno. Sem dúvida. Né? Na supervisão, né? Acompanhando estágio. Isso, né? exatamente. Então, assim... Eu acho que eu não saberia ser outra coisa que não fosse enfermeira. Oh, que coisa linda. Olha só. Tá vendo? É isso aí. É isso que a gente gosta de ouvir. Porque existem determinadas profissões que as pessoas dizem, não, vocês sublimam. Mas tem que sublimar. São profissões que você, obviamente, que como em todas as profissões, existe gente boa, existe gente ruim. É claro que existe. Lógico que existe. Senão não seria humano. Infelizmente. Mas 90% ou 99%, sei lá, é de gente abnegada, é de gente que se sacrifica mesmo em função da profissão que abraçou, não é? O regime de plantão, né, que a gente abraça é muito desumano.
Com certeza. O salário que se paga é muito desumano, né? Então, assim, o que a gente tem ultimamente enfrentado é com o alto índice de suicídio na enfermagem. É mesmo? Olha que coisa que eu não sabia disso. O alto índice de enfermagem. Recentemente nós perdemos, acho que uns 3 técnicos de enfermagem. Você acredita que isso é em função de quê? Dessa falta de apoio? Do estresse, da carga de trabalho, entendeu? Das condições de trabalho, que a maioria dos hospitais sequer tem repouso para os auxiliares que fazem 12, que fazem 8 horas. Porque o trabalho da enfermagem é um trabalho ininterrupto. O médico cuida do paciente, faz a parte dele e vai embora. A enfermagem está lá 24 horas. Mas eu vou dizer uma coisa, não fosse por vocês poderem participar de programas, de darem entrevistas, de escreverem sobre o assunto, etc., o grande público não sabe disso, não. O grande público não imagina. Às vezes ele encontra um enfermeiro ou uma enfermeira que desesperou, fez uma malcriação ou coisa parecida com o paciente. Mas ele não sabe o que estava por trás daquilo. Exatamente. Como é que ela chegou àquilo? Como ele ou ela chegou àquilo? Exatamente. Eu faço questão sempre de falar o ele ou ela, porque antigamente as pessoas achavam que enfermagem era uma profissão de mulheres. E, na verdade, não é. Nós temos enfermeiros de altíssimo gabarito aí, não é? Está aqui o presidente da associação. Exatamente. E uma coisa, assim, que as pessoas ainda não fazem a diferença, assim. Geralmente as pessoas, você é enfermeira, você é Ana Nery. Né? Você é Ana Nery. É verdade. Enfermeira cursa no nível superior. O técnico de enfermagem, ele tem o segundo grau e mais o curso técnico de enfermagem. Todos integram a nossa equipe. A equipe de certeza. Entendeu? Eu digo, o que seria do médico sem o enfermeiro? Exatamente, o que seria do médico? Da equipe. E o que seria do enfermeiro sem o técnico? Exatamente. Todos se ligam. Todos têm as suas especialidades, as suas especificidades. Os enfermeiros, cabe a ele aqueles procedimentos de maior complexidade. Né? Jane, e a administração também. Me diga uma coisa, você tem participação direta aí na Semana da Enfermagem, que vai acontecer 16, 17, 18? Nós estamos na organização. Vocês estão na organização? Exatamente. Nós estamos organizando, inclusive, a Conferência Livre dos Profissionais de Enfermagem, que vai acontecer no dia 16. Essa Conferência Livre, ela está dentro da programação da Conferência Nacional de Saúde, que está dentro da Conferência Estadual de Saúde. Eu sou conselheira do Conselho Estadual de Saúde. Perfeito. Eu represento a Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Lagoas, temos assento no Conselho Estadual de Saúde, e nós vamos estar realizando, no dia 16, a nossa Conferência Livre. Conferência dos Trabalhadores da Enfermagem. Que vai ser onde? Dentro da Semana da Enfermagem, na UNIT, no dia 16. Muito bem. Meu querido James Farley, que é o presidente da ARBEN, Associação Brasileira de Enfermagem. Esse é um assunto que eu quero desdobrar por aí afora, viu? Sim. Fazer outros programas para a gente desdobrar isso aí. Eu acho uma campanha bonita que pode ser feita em relação a isso, tá? Conte com a gente. Exatamente. Ok? O que você me diz? Mais alguma coisa rapidinho sobre a Semana da Enfermagem? A Semana da Enfermagem, o primeiro dia, é aberta ao público justamente porque a gente quer potencializar a participação de trabalhadores e estudantes. Está todo mundo convidado. Inscrição. A gente está com as vagas esgotadas, porque a gente tentou... Que coisa boa! Chegou aqui com as vagas esgotadas, não tem mais nem o que falar. Porque que coisa boa. A gente está tentando reservar espaço justamente para o pessoal participar. Para fazer outra. Para participar da Conferência Livre. Que coisa boa. Então está todo mundo convidado. A gente tem mais de 300 inscritos, a gente tem mais de 200 trabalhos científicos. No auditório da UNIT. Trabalhos para apresentar, mini curso, conferências, palestras. Está todo mundo muito bem aos dois convidados. Muito obrigado por terem vindo. Enorme satisfação. Muito obrigado, Regiane. Muito obrigada, Geraldo. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, meu filho, o encontro está marcado. É ele que manda. E eu aproveito. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.